5h30 em ponto, vamos a Brasília. Havia expectativa para que os parlamentares começassem a analisar aquela medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que altera o marco civil da internet. Aparentemente ficou para a semana que vem, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve primeiro esperar um parecer aí da Advocacia Geral da Casa e decidir só na semana que vem se devolve ou não a medida provisória que trata aí de alterações feitas no marco civil da internet. Lembrando também que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, atendeu a um pedido feito por um partido político, o PSB, e pediu que o presidente Jair Bolsonaro também explique as mudanças que foram determinadas no texto. A proposta foi enviada para o Congresso na semana passada, um dia antes do feriado de 7 de setembro, que foi marcado aí por manifestações de apoio ao presidente. Entre as medidas que foram mudadas pelo presidente Jair Bolsonaro estão os termos que dificultam a remoção e exclusão de perfis e postagens na internet e que exigem justa causa ou motivação em caso de cancelamento, suspensão ou exclusão de conteúdos nas contas das redes sociais. A edição dessa medida provisória que altera o Marco Civil é tida como um aceno a apoiadores do governo que têm perdido exatamente esses perfis devido a mensagens postadas na internet. Por causa do momento que ela foi editada, vários parlamentares usaram a internet para defender que ela seja devolvida, exatamente por ser inconstitucional. Um desses parlamentares foi o senador Alessandro Vieira, que afirmou que entrou com mandado de segurança, pedindo a imediata suspensão dessa medida provisória. Quem também falou sobre isso foi o relator do Marco Civil quando ele foi aprovado no Congresso, o deputado federal Alessandro Moron, que disse que a intenção de Jair Bolsonaro é, na verdade, proteger as chamadas fake news. O Bolsonaro quer blindar o conteúdo que ele e alguns de seus apoiadores postam nas redes, que promove desinformação ou discurso de ódio. Isso não é proteger a liberdade de expressão, mas sim blindar conteúdos que chegam a ser criminosos. Pois é, quem também falou, a gente conversou também sobre isso, foi com a professora de Direito Civil e Digital da PUC do Rio de Janeiro, a Caitlin Mulholland, que defendeu que a medida é uma interferência do governo nas plataformas digitais. O que essa medida provisória faz é impedir que essas redes sociais realizem por si próprias a moderação do conteúdo que é postado por terceiros em suas plataformas, em suas mídias. Impõe a essas plataformas uma verdadeira limitação do exercício da sua atividade econômica, impedindo aí uma liberdade, a livre iniciativa. Nessa mesma decisão que a gente falou anteriormente da ministra Rosa Weber, ela também pediu explicações nesse mesmo prazo de 48 horas para a Advocacia Geral da União e também para a Procuradoria Geral da República. O Palácio do Planalto, na justificativa da medida provisória, afirmou que ela combate a remoção arbitrária e sem motivo de contas, perfis e conteúdos por provedores de internet e quer dar clareza às políticas e instrumentos utilizados para cancelamento ou suspensão de conteúdos. Então ficou para a semana que vem mesmo, Cris, sobre a decisão, sobre essa medida provisória aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Valeu, Márcio. Bom fim de semana. Você também, abraço. Valeu. Ô, Cláudio, a divulgação da carta, eu acho que tem o poder, inclusive, de mudar tudo o que se discutiu nos últimos dias sobre essa carta também, né? Essa carta não, essa MP, né? Eu acho que essa MP é uma ótima oportunidade de o parlamento discutir. Eu acho que isso tem que ser discutido no parlamento, né? Não tem que ser discutido na justiça. Está lá já político de oposição que não tem voto, recorrendo ao Supremo, para o Supremo anular, suspender os efeitos. Eu acho que a medida provisória suscita um debate interessante, né? Porque, afinal de contas, até que ponto as redes sociais são um espaço público de manifestação de opiniões, de interesses, de qualquer coisa, né? Até que ponto isso é de fato público, né? Uma praça pública que é administrada por uma empresa privada, tem muitos municípios, inclusive aqui em Brasília, em que as empresas ter um programa em que as empresas podem se habilitar a adotar uma praça. Adotam uma praça, né? Reforma a praça, etc. e tal, e monta um esquema próprio, privado, de manutenção da praça e tal. Aquela empresa que controla a praça pública, que administra a praça pública, tem o direito de impedir que aquele cara que é adversário, que, enfim, é brigado com o dono da empresa, sente no banco da praça?
a praça deixa de ser pública quando é administrada pelo setor privado, né? É como nas redes sociais. As redes sociais, onde quer que estejam, elas têm que respeitar as leis e a Constituição de cada país. Na China, por exemplo, que tem um regime autoritário, as redes sociais são parceiras do regime na censura a qualquer coisa que signifique crítica ao regime. Nós vimos agora, recentemente, a ditadura cubana baixando uma nova legislação que censura, que estabelece censura prévia nas redes sociais. Ninguém pode falar mal do governo. Em Cuba, depois das manifestações de 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás. E as redes sociais, alegremente, se curvaram a essa legislação cubana, como se curvaram a legislação chinesa, e está lá também, tem lá uma briguinha e tal, mas também estão cumprindo a legislação australiana, que é muito parecida com essa que foi proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. E a questão é aquela velha questão, né? Hoje em dia as pessoas, sobretudo os que não gostam do Bolsonaro e a maioria dos formadores de opinião, diz assim, é bolsonarista? Tem mais aqui censurar mesmo, né? Tem mais aqui tirar dele o espaço para escrever aquelas bobagens, defender o Bolsonaro, etc. Essas pessoas esquecem que esse princípio que hoje afeta o Bolsonaro, é a mesma coisa do tal do inquérito do Alexandre de Moraes. O que hoje afeta bolsonarista, amanhã pode afetar os adversários do bolsonarismo, né? Mesma coisa acontece nas redes sociais. Eu já vi, certamente, muitos dos nossos ouvintes, e você também, Cris, deve ter recebido, eu já recebi dezenas de vídeos, né, de pessoas mostrando que quando ele publica uma mensagem contra políticos de esquerda ou determinados políticos de esquerda, a mensagem é censurada. Quando publica contra o Bolsonaro, a mensagem não é censurada, né, é permitida. Quer dizer, insultar o presidente pode, não pode insultar os adversários do presidente. E vem cá, qual é o critério, então? O critério é político, ideológico? Tem lá um carinha que foi recrutado ali nas hostes, ou foi indicado eventualmente por um desses partidos para exercer esse tipo de censura? Isso é legítimo num país como o Brasil, cuja Constituição garante a liberdade de expressão? Eu acho que é uma discussão que deve ser travada. Eu não tenho dúvida de que o presidente Bolsonaro baixou essa medida provisória meio que como uma tentativa de proteger os seus, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem lá um monte de blogueiros, enfim, de gente das relações do presidente que tem sido excluído das redes, etc., inclusive por ato de magistrados, como é o caso do Alexandre de Moraes. E ele fez isso para proteger a sua turma. Não tenho dúvida que essa é a intenção mesmo, como disse alguém aí, um dos áudios que nós ouvimos. Acho que está certo, acho que ele tem razão. Essa é a intenção do presidente. É ruim que isso aconteça, porque uma legislação tem que valer para todo mundo, né? Mas eu acho que é uma discussão que tem que ser travada, assim. Até que ponto o Twitter, o Facebook, o YouTube ou o Instagram tem o direito de censurar o que você publica? Até que ponto, né? E até que ponto também as pessoas têm o direito de dizer o que querem ou o que acham que devem nas redes sociais. Talvez as redes sociais ajudassem muito em acabar com esse tipo de polêmica, se, por exemplo, restringisse, né, ou impedisse, encontrasse uma maneira de impedir a proliferação de perfis falsos. Gente que cria contas nas redes sociais com nomes falsos e são aceitos, né, porque eles querem fazer número, eles querem exibir. O Twitter tem não sei quantos bilhões de pessoas que têm conta. O Facebook tem não sei quantos bilhões. Isso aí impacta no valor dessas empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Eles estão interessados nisso. Mas se eles criassem mecanismos, né, que impedisse a utilização das redes sociais por pessoas covardes,
criminosos, inclusive, né, que usam perfis falsos para difundir coisas que, inclusive a defesa de atividades criminosas. Tem gente que usa redes sociais para vender droga, por exemplo, né? Tem gente que usa as redes sociais para pregar o crime mesmo, né? Para exibir armas, né? Das gangues, das favelas do Rio de Janeiro, coisas dessa natureza. Eu acho que as redes sociais têm também um papel importante nisso.